Fala minha rapaziada, e aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Lobo para mais um vídeo aqui no nosso canal. E esse aqui não é um vídeo de operações, tá? Esse aqui é um vídeo, pessoal, simplesmente de dicas para quem gosta de operar suporte e resistência, tá, pessoal? Eu tenho alunos que operam somente suporte e resistência da forma que eu ensino para eles. É da mesma forma que eu vou estar ensinando para vocês aqui. É conteúdo de mentoria paga, eu vou estar passando para vocês de forma 100% gratuito. Lógico que eu não vou estar passando todos os gatilhos. Se você quiser ter todos os gatilhos, é só você entrar para nossa mentoria paga, que é uma bacatela, tá, pessoal? Valorzinho bem baixinho, acessível a todo mundo. O link está na descrição do vídeo. Você tem uma boa assertividade como essa daqui, por exemplo, tá? Estamos utilizando aqui uma conta real. Beleza, pessoal? Então nós temos aqui uma assertividade muito boa. Lógico que a gente tem lojas, porém a maioria dos lojas são bem pequenos. Isso aqui são operações que a gente faz com a galera da mentoria ao vivo, tá? Esses valores menores. E esses valores maiores são que a gente faz de forma off, tá, pessoal? Mas a gente grava a tela e também manda para os alunos explicando o porquê de cada operação, tá bom? Link na descrição, é só você entrar aqui abaixo e você ter acesso à nossa mentoria. Esse PDF eu vou deixar para vocês aqui na descrição, para onde a gente vai dar essa aula hoje. Essa aula, né, perdão, são padrões gráficos lucrativos, beleza? Aqui você tem várias coisas, vários padrões gráficos que você pode estar utilizando. Também a gente tem algumas coisas que talvez que muitas das vezes eu não vejo por aí na internet, eu peguei dentro do meu aprendizado, né? Coloquei aqui dentro desse PDF para vocês. Você tem acesso a esse PDF por aqui, tá? Pela nossa área de membros, onde você tem para mais de 15 aulas, tá? Dos fundamentos da lógica do preço, também padrões, gráficos, entre outras coisas, beleza? E também a gente tem aulas operando ao vivo, ou seja, lives que a gente fez com os nossos alunos operando ao vivo, e você tem acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Lógico que aqui a gente está limitando algumas coisas. A gente tem a mentoria paga, que ela é gravada, com mais coisas. Se você quiser interesse, só me chamar na descrição do vídeo também, tá bom, pessoal? Então vamos sem muito blá blá blá, vamos para a nossa aula. Hoje eu vou estar passando para vocês padrões de um bom padrão, tá, de formação de suporte e também de resistência, tá? Aqui a gente já tem aqui, eu já estou trazendo para vocês o primeiro padrão, o segundo padrão e o terceiro padrão, que é o padrão melhor. Mas como é que você vai operar isso? Vamos já te explicar isso daqui, beleza? Primeiro eu vou explicar na teoria, depois a gente explica isso na prática dentro do gráfico para vocês, beleza? Vamos para o nosso quadro negro para a gente poder entender um pouco mais. Se você for novo por aqui no nosso canal, já chega, se inscreva, deixa aquele likezão, cara, fortalece muito se você deixar um like para a gente, tá? Incentiva a gente a trazer mais conteúdos como esse aqui para a galera aqui no YouTube de forma 100% gratuita, tá bom? Galera, normalmente a gente pega o preço ele andando, né, em ondas, ou seja, o preço vai, opa, o preço vai, o preço vem, preço vai, preço vem, né? Ou então o preço descendo aqui, ó, o preço desce, preço sobe, preço desce, preço sobe. Então isso aqui são o quê? São ondas, né? O preço ele anda em ondas, ele pode também andar assim, lateralizado, ok? E eu não gosto de pegar o preço quando ele está andando assim. Mas para este tipo de padrão que eu vou trazer para vocês aqui, você até consegue pegar boas operações, porque são formações de suporte, né? E também formação de resistência. É o que eu vou trazer para vocês aqui. Então, vamos lá começar a trabalhar pela formação de suporte, onde nós temos, por exemplo, pessoal, um preço que ele está aqui, né, descendo. Simplesmente ele vem aqui, ó, começa a descer, começa a descer, começa a descer e começa a descer. O que que eu devo identificar primeiramente, pessoal, para que eu entenda que a formação que vem seguir é uma boa formação de suporte? O que que eu devo entender? Que simplesmente o preço ele tem que perder força em uma determinada região com velas menores do que as velas anteriores. Pode perceber que o preço começou com velas grandes, depois foi diminuindo, diminuindo, diminuiu para chegar, tá? Correto? Então, logo em seguida também nós temos, galera, que ter um padrão de reversão assim, ó, onde o preço ele faz arremate da vela anterior, tá? Arremate. O que é arremate? É quando o preço ele busca o que tem na parte de baixo, ou seja, ele buscou este pavio aqui, ó, buscou este pavio e voltou subindo, deixando uma vela verde com um pavio verde embaixo, arrematando todo o preço que estava ali embaixo. A gente também chama de contabilizar, tá? Ou arrematou a liquidez, enfim. Você chama da forma que você bem entender, tá ok? E aí, a gente tem que ter a continuação, assim, ó, tem que ter a continuação. Tem que ter uma primeira vela de cor
verde, isso em suporte, tá? E temos também que ter uma vela de continuidade, tá? Continuidade, pessoal, tem que continuar o preço, ele tem que continuar para que eu entenda, tá? Para que eu entenda que ele, quando ele voltar naquela região, quando ele descer de novo, o que que acontece? Ele vai respeitar aquela determinada região. Digamos, quando eu vejo esse tipo de situação, o que que eu vou fazer? Eu vou traçar do corpo da vela do último lote que foi arrematado até o pavio de arremate, tá? E aí, se tiver, não importa se tiver 10, 15, 20 velas aqui, tá? Subindo para cima aqui, ó, para depois ele voltar, não importa. Ele pode ter duas velas no fundo, o que é o que a gente indica no padrão, que é a primeira vela e a segunda vela. A primeira vela tem que romper toda a região, toda a máxima anterior. Aonde que está a máxima anterior, pessoal? Está aqui, ó. Está aqui a máxima anterior da vela anterior. Lobo, mas se essa vela de repente for um comando, melhor ainda, porque vela que rompe comando é uma vela de força, tanto para baixo quanto para cima. Entendeu? Repetindo, uma vela que rompe um comando, por exemplo, se essa vela aqui, ó, ela fosse um comando, tá? Se ela fosse um comando assim, ó, olha, isso aqui seria uma vela mais de força ainda, porque a gente tem, pessoal, simplesmente uma vela que rompeu um comando anterior. Ela rompeu o último comando lote. Então, o que que eu vou esperar disso daqui? Tem muita gente que já pega esse aqui, ó, o preço desce, né? Por exemplo, aqui, o preço estica lá embaixo, eu já vou pegar uma operação de retração. Não, não é assim que a gente opera, nem eu nem meus alunos. A gente espera esse preço aqui, ele realmente dizer que ele está dominando esta região, tá? Preste atenção, você tem que esperar este preço, ele fala assim, ó, eu estou no comando, eu estou dominando esta região. Independente, pessoal, do que for aqui, pode ser comando, tá? Pode ser comando, pode ser doji, não, doji não, aqui não pode ser doji, né? Pode ser taxa única, beleza? Porque doji aqui não ia engolfar, certo? Pode ser o comando inspirado, pode ser o que for, pessoal, tá? Pode ser o que for que tiver aqui. Eu não vou pegar operação quando o preço ele estica aqui embaixo já de primeira, assim, principalmente se eu estiver em uma tendência muito forte de baixa, se esse preço ele estiver assim, ó, descendo, tá? Se ele estiver nessa situação, aí mesmo que eu espero o preço ele se decidir, ele definir, ele de falar assim, ó, eu tô dominando essa região e pelo menos nesse exato momento eu vou estar voltando para trás a partir de aqui, vou fazer uma correção maior. Eu estou em tendência de baixa, mas eu preciso fazer uma correção maior e eu vou buscar regiões mais acima. Ele pode vir buscar regiões aqui, né? Ele pode vir buscar regiões aqui acima, ele pode vir buscar regiões aqui acima, tá? Então o que que acontece? Quando o preço ele vem aqui, que ele desce nessa região, eu preciso que ele faça a confirmação. Finalize acima, ó, preste atenção, finalize acima da abertura desta vela aqui. O pavio dele pode até vir aqui embaixo, buscar novamente esse pavio aqui, mas eu preciso que ele finalize acima desta região. Por que que eu preciso que ele finalize? Porque ele vai demonstrar que ele realmente está mandando, tá? Se finalizar um pouquinho mais para cima, por exemplo, se ele finalizar aqui acima, ó, se ele finalizar, por exemplo, nisso aqui, o que que eu vou esperar, galera? Eu vou esperar, normalmente eu espero que o preço ele venha buscar de novo aqui, mais uma esticada, para mim poder pegar uma vela aqui, beleza? Ou pelo menos ele venha buscar aqui, ó, no rompimento dessa máxima aqui, beleza? Não preciso nem esperar ele vir buscar aqui embaixo, ou nessa linha, só buscando aqui o fechamento, o rompimento dessa máxima anterior, eu já posso pegar uma operação de compra, beleza? E se isso aqui, por exemplo, aqui também tiver um primeiro registro, ó, digamos que isso aqui é um comando, vamos supor, uma taxa única. E aqui eu tenho, ó, um primeiro registro, tudo que vem após taxa única e comando, e deixa pavio na parte de baixo, na parte de cima, dependente do qual for o comando. Se for comando de baixa, vai deixar na parte de cima. Se for comando de alta, deixa aqui na parte de baixo. Eu preciso que ele faça isso aqui, ó,
finalize acima desse rompimento anterior, da máxima, finalize dentro da última vela, da primeira vela do lote que rompeu, né, que rompeu a última máxima, e, se possível, finalize dentro do primeiro registro também. Se de repente eu tiver aqui um rompimento desse primeiro registro aqui, ó, para baixo, e esse rompimento, por exemplo, ele for assim, pessoal, ó, for assim, ó, eu ainda fico meio cabreiro com esta operação. Por quê? Porque esta vela está rompendo um posicionamento, que é aqui, ó. E o que a gente tem? A gente tem primeiro movimento comprador, avanço de posição. Então, a vela que está descendo, ela está rompendo a última posição, tá? Que é essa posição aqui, pessoal. Está rompendo para baixo. Então, provavelmente ela vem buscar mais uma vela aqui embaixo, tá? Ela vem fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui. Talvez finalize, talvez tu pegue a operação aqui e ela finalize assim, ó. Beleza? Porque aqui, aí sim, daqui para trás eu tenho espaço para o preço e buscar uma vela aqui nesse primeiro registro e finalizar mais ou menos aqui assim. Já tomei muito loss, porque eu não entendi isso daqui. Deixa eu tirar esse embaralhado confirmado para vocês. Ó, assim, ó, vamos lá. Vamos pegar a velinha, né? Opa, o preço está descendo aqui, pau, 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 diminui o tamanho, e diminui o tamanho. É o primeiro gatilho, tá? Segundo gatilho, vela que arremata tudo. Ô Lobo, mas se de repente for um comando assim, melhor ainda, tá? Necessariamente o preço ele não precisa arrematar aqui embaixo, fazer isso, ó. Se for um comando, melhor ainda. Se for um engolfo, melhor ainda. Se for um comando inspirado, melhor ainda. Mas normalmente vem uma taxa única aqui e faz esse arremate. Então o que eu vou pegar? Minha máxima, traçar aqui, ó, máxima rompida. O preço deu continuidade, tá, pessoal? Deu continuidade para cima. Em seguida ele volta. Ele volta, o que eu vou fazer aqui? Fazer meu traçamento aqui embaixo. Beleza? Isso aqui é chamado de formação de suporte. Na parte de cima é chamado de formação de resistência. Tanto faz, é a mesma coisa, tem o mesmo sentido, é a mesma lógica, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente o preço ele vai bater, né? E bateu aqui, ele vai retrair, tá? Aqui nós temos o que? Normalmente vai deixar aqui um primeiro registro. Lobo, mas se for dois comandos, por exemplo, pode acontecer, ser dois comandos, tá? Pode acontecer dois comandos. Aí, se de repente for dois comandos, o que acontece? Eu vou contar somente com a última máxima rompida, tá? E eu também vou esperar aqui, pessoal, ó, simplesmente aqui, uma taxa única ou um comando expirado, onde o preço ele vai expirar dentro desses dois comandos. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que expira dentro de comando é sujeito à reversão ou à retração. Escuta de novo. Tudo que expira dentro de comando é sujeito à retração ou à reversão. Eu vou te mostrar isso na prática no gráfico, você vai entender. Tá bom? Então vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó. Opa. Se eu tiver um primeiro registro aqui, vamos ver na situação de primeiro registro, tá? E o preço e rompeu o primeiro registro para baixo, é muito, mesmo ele retraindo aqui, ó, é muito provável que este preço ele venha de novo nesta região, tá? Venha de novo nessa região e finalize aqui, ó, uma vela bem pequenininha vermelha, o que já me dá outro gatilho de entrada de compra, porque eu tenho certeza de que o preço ele tá primeira vela, segunda vela, terceira vela bem miudinha, diminuindo a sua força vendedora, como aconteceu aqui atrás. Se esse preço ele não deixa pavio, ele não pode deixar pavio abaixo dessa última mínima aqui, tá? Abaixo desse pavio, ele não pode deixar, tem que finalizar dentro desse pavio e dentro desse comando aqui, tá? Então o que acontece? Se o preço ele deixa mais uma vela dessa aqui, aí eu acredito que ele tem força para vir buscar, ele tem espaço, não é nem força, ele tem espaço para ir buscar aquela região novamente aqui, ó, bater, preço voltou, pode finalizar muito bem isso aqui. E aí você, muitas das vezes, por não entender que isso aqui é um primeiro registro e de que o preço ele já fez um rompimento desse primeiro registro, você já pega comprando aqui, tá? E aí o preço ele finaliza vermelho, te dando um loss e em seguida ele te dá um inzinho aqui, ó, uma vela verde, e aí você fica puto na frente do gráfico, porque você simplesmente
não fez a leitura da forma correta, ou você não sabe fazer a leitura, ou simplesmente quem te ensinou não sabia desses gatilhos aqui. Beleza, pessoal? Por isso que eu falo que na mentoria, pessoal, a gente tem muito mais gatilhos do que no YouTube. Tá? No YouTube eu consigo passar algumas coisas para vocês, mas eu não consigo passar tudo. Eu passo 1 hora de relógio. A cada aula que a gente tem na nossa mentoria, a gente passa 1 hora de relógio na frente do gráfico com o aluno, mostrando primeiro a teoria e depois a gente vai para frente do gráfico mostrando a prática, tá? Tá o certo toda vez, Lucas? Vou ter 100% de win? Claro que não. Isso aqui é uma assertividade de 60 a 70% sobre as tuas operações, se você souber mapear da forma correta, se você fizer uma catalogação da forma correta. Então, a gente tem primeira formação, que é uma formação ruim, tá? Por que é uma formação ruim? Vou explicar para vocês. Quando o preço ele vem de uma descida, ó, descendo, 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 isso aqui vale tanto para suporte como para resistência. Você pode inverter, né, as situações. Mesmo que o preço ele perca a força na vela anterior, veja que esta vela ela não fez o rompimento da última máxima, que é essa daqui. Entende? Então, se o preço ele não fez o rompimento da última máxima anterior, cara, por que que eu vou pegar uma operação, né, quando o preço ele voltar aqui, se aqui eu não tenho domínio vendedor, comprador? Aqui eu não venho ter domínio comprador. Entendeu? Aqui eu não tenho domínio comprador, porque olha o tamanho desse pavio. Por mais que ele tenha deixado uma pressão muito forte de compra, mas ele não rompe a última máxima do candle. Ou seja, ele não diz para mim, cara, eu estou com força de reversão, eu quero fazer uma correção grande nesse exato momento a partir deste ponto de formação. Entende? Então, basicamente, funciona desta forma. Outra coisa que é extremamente necessária é que o preço ele dê continuidade na sua próxima vela, tá? Dê continuidade na próxima vela. Beleza? Se não der continuidade, quando o preço volta aqui, pessoal, vai acontecer isso aqui, ó, vai romper para baixo e vocês vão tomar loss, porque eles estão acreditando ali naquele suporte, principalmente se a gente tiver um preço em formação de tendência, ganhando novas posições, tá? Ganhando novas posições. E aí nós vamos ter também a nossa segunda formação, que é uma formação mais mediana, tá? Que aqui ele já faz aqui o rompimento de fato da última máxima aqui, desse candle, beleza? Porém, se não der continuidade para cima e deixar um pavio muito longo, um pavio de retração, eu também já desacredito um pouco. Aí o que que eu vou esperar? Vamos lá. O que eu espero dessa mediana, pessoal? Quando o preço ele faz a mediana, quando ele faz a formação de suporte mediano aqui, ó, quando ele faz essa formação. Vamos supor aqui, o preço rompe, ó, ele pode até romper a última, mas se ele deixa um pavio muito longo, ele tem que dar continuidade. A necessidade é que ele dê continuidade. Eu faço aqui o meu traçamento, tá? O que eu vou esperar? Opa, o que eu vou esperar disso aqui, pessoal? Simplesmente travamento de corpo ou pavio. Se tiver um travamento assim, ó, e também eu tiver a diminuição da força desses candles aqui, quando eles vêm tocar a minha região. Aqui pode ir 1000 candles para cima. Quando ele volta naquela região, eu espero a diminuição da força, diminuindo a força, e eu espero o travamento dessas regiões, tanto de pavio como de corpo. Desinstalação também de pavio vai dar no mesmo. Beleza? Mas eu quero que você se concentre, você que ficou até agora comigo na aula, é que você se concentre apenas em mapear suporte, formação de suporte e resistência, as melhores nós temos, que foi a primeirinha que eu montei para vocês. Beleza? Então vamos procurar no gráfico alguma coisa. O mercado está fechado nesse exato momento. Eu tirar isso aqui para vocês não ficarem só não ficarem só de olho, pessoal. Aqui, mostrei até meu nome ali. Mas enfim. No saldo, né? Que o saldo ele é consequência. Beleza? Olha que interessante que nós temos aqui, ó. Nós temos uma formação que, apesar do preço ele ter arrematado, ele arrematou, correto? Ele arrematou uma vela longa, grande, não perdeu a sua força, ok? Não perdeu a força e não deu continuidade. Então, quando o preço chega lá, olha o que acontece.
Por mais que nós temos aqui um preço de aproximação, que é outro gatilho também, mas olha o que acontece. O preço ele rompe, pessoal. Ele está estruturando para baixo também, né? Esse A também, né? Mas aqui simplesmente o preço ele, né? Ó, o que acontece quando o preço vem aqui? Ele faz um rompimento para baixo. Ok? É caso de eu estruturar para um pullback também, pegar tá até fechando aqui. É caso de eu estruturar para um pullback também, quando o preço ele voltar aqui, né? Quando ele voltar aqui, ele estruturar para um pullback? Não, porque o pullback, pessoal, ele também, eu utilizo esse gatilho também para me estruturar o pullback, tá? Porque vejamos bem, se o preço ele demonstra resistência no rompimento nessa região, por exemplo, né? Se ele demonstrasse resistência para ser rompido, lógico que ele ia demonstrar resistência também quando o preço voltasse para tocar aqui. Estou correto? Estou certo? Tá fazendo sentido para vocês aí o raciocínio? Se eu consigo ter resistência no rompimento para baixo, eu vou ter resistência também no rompimento para cima. Então assim eu estruturo também o meu pullback, estruturo o meu throwback. Beleza? Vamos pegar outra situação aqui também. Vamos pegar uma situação de resistência, porque eu falei só sobre o suporte, né? Eu falei só sobre o suporte para vocês. Então, digamos que a gente tem uma boa formação. Ó, aqui nós temos uma boa formação, né? Essa vela aqui, ela finalizou aqui, porque o gap não existe, tá? Então, nós temos uma boa formação aqui de resistência. Quando o preço ele vai lá, ó, ele toca e faz a sua retração, beleza? Só que nós temos todo um pavio, pessoal, aqui atrás, ó. E esse pavio é o que atrapalha, por quê? Porque normalmente o preço ele tem que, e também com esse gap ali, esse gap ele atrapalhou muito. Eu não sei se houve um travamento aqui nessa região, beleza? Então o que eu esperaria? O preço foi lá, bateu, fez uma retração, show de bola. O que eu vou esperar? Eu vou esperar que o preço ele bata lá, né, e faça a sua retração. Tá ok? Fazer uma retração. Ou eu esperaria aqui simplesmente um travamento, tá? Ou no corpo, no caso este corpo aqui, porque isto aqui é o nosso suporte de corpo, nossa resistência de corpo, tá? Ou um travamento na resistência de pavio. Lá em cima, foi o que aconteceu nessa vela aqui, ó. Beleza? E o preço ele acabou retraindo. Show de bola? Vocês podem perceber que a gente tem formação boa, continuidade do preço. Correto? Quando o preço vai lá, ele toca, ele deu um loss aqui e tá tudo certo. O loss acontece, o loss vai acontecer. Diferentemente do que a gente tem aqui embaixo, ó. Quase a mesma coisa que eu estava falando para vocês, explicando. A gente tem uma boa formação de suporte, correto? O preço foi em cima, rompeu a última máxima aqui, ó. Foi-se embora. Só que olha aqui, ó. O preço não dá continuidade. Quando o preço dá continuidade, a gente entende que o preço está com força para subir. Ele não deu continuidade, foi lá em cima, beleza? E simplesmente voltou para trás. Quando o preço chega, ele expirou. Olha que interessante. Ele expirou. Fez uma taxa única. Aqui, ó. Vamos pôr para vocês aqui. Ele fez uma taxa única. Eu até acreditaria em uma compra aqui. E sinceramente, eu entraria para comprado. Porque, apesar de não ter continuidade, mas o preço ele expirou. Tudo que expira dentro de comando é sujeito a reversão ou a retração. Nesse caso aqui deu uma retração. Né? Acredito que se esse preço primeiro veio para baixo, ele deu uma retração. Se ele primeiro ele foi para cima, aí eu não entraria. Porque também depende da movimentação da vela. Se esse preço de repente ele nasceu aqui, ó, e primeiro ele foi para cá, depois ele voltou, lógico que eu não pegaria essa compra. Agora, se primeiro ele nasceu aqui e ele veio aqui primeiro, ó, buscando o último pavio do lote anterior, aí sim eu compraria, porque eu tenho alguns gatilhos para poder pegar essa operação. O primeiro gatilho é a formação, apesar de não ter dado continuidade, tá? Mas essa velinha também foi bem pequenininha. Mas ainda não dá continuidade, eu não tenho um gatilho sólido para poder pegar a operação quando o preço volta. Segundo, nós temos um comando, tá? Que rompeu a última máxima. Show de bola, boa formação. E eu tenho o último comando, o último gatilho, que é simplesmente uma taxa única expirando dentro do comando. Tudo que expira dentro do comando é sujeito à reversão. Aí, aqui também eu estou olhando outra coisa que talvez não me faria pegar a operação, agora que eu estou vendo, que é esse padrãozinho aqui, que eu vou explicar numa próxima aula, que é um padrão de rompimento.
tá? De continuidade de preço. Não é um padrão de perda de força. Nunca. Isso aqui, já vi muito trade grande falando, cara, isso aqui é perda de força, porque apareceu uma vela verde. Nunca na vida isso aqui é perda de força. Na verdade, isso aqui é ganho de força para a onda do momento, ou seja, a onda vendedora que vinha no momento. Vocês podem perceber que nós temos mais velas vermelhas do que velas verdes. Isso aqui é apenas descanso, não é perda de força, gente, pelo amor de Deus. Aprenda, isso aqui não é perda de força, isso aqui é descanso próximo a uma região de rompimento, tá? Próxima região de suporte que pode dar continuidade, como deu continuidade aqui, ó. Vocês podem perceber que o preço ele simplesmente não respeitou a região e ele rompeu. Pode ser que me deu uma entrada na retração, porém na reversão a gente já não pegaria, tá? Por conta dos gatilhos anteriores. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Vamos pegar outro gatilho aqui. A gente tem, ó, outra de novo, bem parecido com aquele anterior, né? Com um gap muito grande aqui e tal. Então, o preço ele vem, ó, deu continuidade. Ó, acho que é o mesmo, né? É o mesmo anterior, eu tava vendo. É o mesmo, perdão. É o mesmo, vamos ver aqui. Se não for, muito parecido, cara, porque muito parecido mesmo. Aqui, ó, nós temos também, ó, formação muito boa mesmo. O preço foi lá, né? O preço faz retração dentro da região. Só que aqui ele já me dá outro gatilho para não entrar. Porque esse preço aqui, ó, ele me deu, pessoal, um pavio além da minha resistência. Então, por isso que é bom filtrar, cara. Eu falo pra galera, ó, oportunidade vocês têm a todo momento no gráfico. Agora, boas oportunidades que se encaixam perfeitamente dentro dos teus gatilhos são pouquíssimas, são raríssimas entradas que você vai pegar. Tá? Eu vejo, não é porque você vê no Instagram a cada 15 segundos, a cada 1 minuto, o cara postando stories, que você vai acreditar que ele fez aquelas entradas em sequência. Não, pessoal, são stories, ou seja, a pessoa pode gravar agora e postar 3 stories seguidas amanhã e tal. E aí a pessoa tem a impressão de que aquelas entradas foram seguidas. Tá? Muitas vezes acontece. Mesma coisa em vídeos que são cortados no YouTube, ou seja, cortes de vídeo no YouTube. A pessoa grava um vídeo, passa uma hora na frente do gráfico, grava 5 operações e a cada operação fica 1 minuto. A pessoa posta um vídeo com 5 minutos. Né? A pessoa, quem está assistindo pensa, nossa, ele fez a alavancagem de banca em 5 minutos. Não, galera, não é assim que funciona. Isso aqui, ó, olha assim, olha aqui, pessoal, essas entradas aqui. Olha o histórico para vocês verem a diferença entre uma entrada e outra. A primeira entrada eu fiz às 21h33. Segunda entrada, 22h05. Olha a diferença de horário. E a outra, às 22h22. Olha a diferença, quase mais de 20 minutos, quase 20 minutos. Aqui foi quase mais de 30 minutos. Tá? Aqui eu tenho operações um pouco mais próximas, que essa aqui, ó. 17, 16 e 13, 16 e 7. Duas operações. Tá? Mas, galera, volta na cabeça de vocês. Boas oportunidades. Oportunidades vocês têm a todo momento. Agora, boas oportunidades, elas não vêm a cada 2 minutos. Elas não vêm a cada 3 minutos. Você tem que mapear o gráfico, você tem que fazer uma análise, tá? Mais aperfeiçoada para você. Primeiro, você ser lucrativo, parar de se frustrar na frente do gráfico, perder dinheiro, colocar o dinheiro que você quase nem tem, né? Que tá muito fácil para ninguém. Então, assim, respeitem primeiramente o seu dinheiro, tá? Depois respeitem a si mesmo. Em seguida, respeitem o gráfico, porque é o gráfico que manda, tá? Tomou loss, cabeça de gelo, como diz meu amigo Machado Trade. Procurem entender o porquê do loss. Por que eu tomei esse loss? Qual foi o motivo do loss? E aí, quando você entender o loss, você vai começar a entender a coisa. Beleza, pessoal? Galera, já estamos aí quase meia hora de aula. Já passei para vocês, mostrei para vocês também no gráfico como é que funciona, tá? Nós temos aqui também, eu vou mostrar para vocês agora, ó. Ó, o preço foi, né? Retraiu. Deu aqui, ó. Isso aqui é um gatilho, tá? Ó. Gatilhozinho. Lá no topo. O preço foi. Vela grande. Vela pequena. Em seguida, né? Vela de força, né? Mas a gente estava mapeando onde era. Era aqui, correto? Então nós temos aqui a perda de força. Formação de suporte. Continuidade. O preço foi. Retraiu. Preço não ultrapassou o último pavio, que é esse pavio aqui, ó. A compra não ultrapassou o último pavio comprador. Então aqui a gente teria uma operação de venda por conta dos gatilhos aqui atrás. Tá bom, pessoal? Vou tentar pegar operações somente com este gatilho para mostrar para vocês aí nos próximos vídeos também. Lembrando que o meu operacional principal é
primeiro registro, para quem já me conhece há mais tempo, tá bom? Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Nós temos aqui uma boa formação, porém nós temos uma vela grande anterior, correto? Mas vamos ver se chegou lá na frente e ele respeitou. Lá na frente ele respeitou. Aqui, né? Essa vela aqui, o preço deu aquela... Foi o gap aqui, nacional do gap, então nem dá de contabilizar, tá bom? Galera, se de repente ficou alguma dúvida para vocês, ó, a gente tem um gatilho muito bom aqui, ó. Vela grande. Vela grande, vela pequena, reversão do preço, mas não dá continuidade, tá? Ó, vela, perdeu, reversão do preço, deu continuidade. Vamos ver se aconteceu alguma coisa lá na frente, quando o preço ele chegou nesta região aqui. Nós temos duas linhas traçadas, a primeira no corpo da vela e a segunda no pavio, no último pavio do lote que subiu. Olha o que acontece quando o preço chega aqui, ó. Olha o que acontece. Expirou dentro da região, eu sou sujeito à reversão ou à retração. Beleza? Jogou também esse gap, jogou para um travamento, o preço deu uma subida, a gente tem uma operação de compra. E olha como o preço ele respeita. Lembra que eu falei para vocês do pullback nessa estrutura, o throwback também? Olha como funciona aqui o throwback, rapaziada. Ó, o preço fez um rompimento para cima da região aqui atrás, correto? Bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Olha que bonito isso aqui. Olha que lindo. Aí eu vou pôr essa linha aqui, de branca, só para eu poder identificar lá na frente. Olha o que acontece, pessoal. Voltou para dentro da região, para baixo. Quando o preço vai lá, busca, retrai, bateu, voltou. Tudo mandado lá por aquela formação lá atrás. Que fez o rompimento, tá? Rompimento para cima, beleza, tranquilo. Voltou. Quando ele voltou para dentro da região, bateu, travou, bateu, voltou. Tudo mandado por aquela estrutura lá atrás. E aí você pode encaixar também primeiro registro, comando, taxa única, tudo nisso aqui para você entender a boa formação de suporte, a ruim e a mediana. Tá? Identificou cada uma delas, você se concentra somente nas boas, na boa formação. Faz traçamento, une o primeiro registro, porque muitas das vezes após uma reversão de preço acontece muito o primeiro registro. Tá? Muitas das vezes o preço ele reveste com uma taxa única, ou ele reveste com um comando, ou com uma vela de força. Onde você tem essas posições, onde você tem essas figuras gráficas, você coloca a linha para juntar com a boa formação, com a ruim e com... Não, se concentra só na boa, beleza? Quando você vê uma boa formação, se concentra apenas nela. Beleza, pessoal? Você tem acesso ao nosso material, é só você entrar em contato com a gente pelo link na descrição, tá? Para você ter acesso aos nossos PDFs e também a nossa área de membros. E se você tiver interesse na mentoria paga, é só me chamar no primeiro link, no primeiro comentário, tá aí, tá fixado. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.